Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Hello, I'm The Rock and you're listening to the Super Review Time podcast. Olá, meus amigos, estamos começando mais um podcast do Super Review Time. Eu sou Kapan Katsuragi, começando mais um Rato Plus. Eu não sei o que foi isso. Muito bem. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma série que já tem um tempo no Disney Plus. Eu não sei exatamente, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando foi que essa série lançou? Porque agora eu fiquei curioso. 2022. Ok, então foi tipo ano passado. O que pra um zoomer faz 10 anos, né? Mas como vai ter um filme novo com ela, que a Disney tá fazendo tudo que pode pra sabotar de novo, né? Eu estou produzindo um artigo ou podcast sobre isso, um vídeo, eu não sei ainda, mas eu estou trabalhando nesse tema de filmes que a Disney sabotou, né? Muito interessante. Mas antes que a gente pudesse falar de The Marvels, que é um filme que, pra vocês terem uma ideia de como tá zoado o esquema de lançamento, teve brinde no McDonald's mês passado, no momento que eu gravo isso, em agosto. E o filme não saiu. Assim, isso não é normal, sabe? Só um pouco. Teve os brindes e o filme não saiu, por algum motivo. Eu não sei exatamente se ele tá relacionado com a greve dos atores, né? Mas é bem provável. Então, vamos ver quando é que vai sair. E já adianto que sim, eu apoio 100% a greve. Estou do lado dos estúdios, porque a greve... Se o estúdio chegar a um acordo com os atores, eles vão voltar a produzir merda. Então, fazer o que, né? Só por causa da greve, algumas produções já foram canceladas, como o remake live action de Lilo e Stitch, por exemplo. E tem mais um monte que também tá nesse status meio indefinido, meio cancelado. Então, os estúdios, enfim. A série da Miss Marvel é um negócio que meio que me fascina, né? Quando eu comecei a ver porque, tipo, ok, vamos lá, não pode ser tão ruim, né? Não pode ser tão ruim quanto a Disney tá tratando o Star Wars, pelo amor de Deus, né? Tem só 6 episódios, uma coisa assim, então... vamos ver qual que é, né? Eu lembro que eu tinha visto o Disney December sobre Miss Marvel, e eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção foi a decisão estilística deles de ser bem pop culture, bem pop culture no sentido que a gente usava nos anos 90 e 2000, né? Que era aquela coisa mais voltada a quadrinhos, mais parecido com impressão, mais... como é que eu posso descrever? Sabe aquelas retículas de quadrinhos de impressão que tem? Isso que a gente chamava de pop culture, em estilo gráfico, né? Não no sentido geral da palavra, mas no sentido especificamente pro uso do estilo gráfico. Uma série que usa esse estilo muito, que eu consigo lembrar agora de cabeça, é Peter Punk. Peter Punk usava muito isso, não só com os Twin Pop, bum, 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 não, mas em tudo, na verdade, em toda a direção artística dele era muito esse pop que a gente tá falando, né? E Miss Marvel tinha isso, e eu achava muito interessante. Mas assim, nunca foi o suficiente pra me fazer assistir, né? E assim, eu tenho uma regra pessoal que
eu não costumo assistir coisas recentes que estão sendo muito badaladas pro bem ou pro mal, né? Teve algumas exceções, mas no geral eu tento me manter afastado para não deixar a opinião do zeitgeist me influenciar naquele momento. Eu fiz isso com Miss Marvel, né? Eu, whatever, eu vou assistir depois. Eu tô fazendo isso também com Cavaleiro da Lua, com Hawkeye e outras coisas, então, eu tô deixando meio que de lado, eu não tô me importando tanto, não tenho pressa de assistir, essa é a minha ideia. Ok. Então, eu assisti Miss Marvel e eu gostei mais do que eu achei que fosse, mas ainda assim, algumas coisas me incomodaram muito. Muito mesmo. Não só no microcosmo da série, sabe? Como uma obra de começo, meio e fim. Mas também na forma como ela se liga com o universo cinemático Marvel. Mas, como diria Jack o Stripador, vamos por partes. A história da Miss Marvel, na série, é meio diferente dos quadrinhos. O que eu acho que é uma coisa positiva. Nos dois casos, ela é basicamente uma fangirl, uma nerd desgraçada de super-heróis. O que é um negócio que devia soar muito esquisito no mundo dela, né? Nosso nem tanto, mas no mundo dela... mais ou menos, né? Porque eu imagino que... Você imagina celebridades, né? Celebridades e gente da ciência. Você imagina, sei lá, um Elon Musk da vida. Você imagina jogador de futebol, corredor, atleta, enfim. Eu imagino que eles estariam quase no mesmo patamar. Então, assim, eles estão obviamente excluindo o tribalismo natural que aconteceria nesses casos, né? Ia ter com certeza um bando de fã Capitão América, um bando de hater do Capitão América, por qualquer motivo que seja. E ele, se mostrasse, como eles mostram aqui, uma convenção de fãs dos Vingadores, eles com certeza iam se degladiar mortalmente. Mas, suspensão da descrença é o tipo de coisa que eu consigo ignorar, por enquanto. Então, o que acontece? Ela é uma fangirl muito grande dos Vingadores e especificamente da Capitã Marvel. Todo mundo tem o direito a estar errado, mas tudo bem. E aí, no começo da série mostra muito as fantasias dela vindo à tona, sabe? Eu acho muito legal a forma como eles colocam, sei lá, as coisas virando grafite no meio da rua, ou virando rascunho no caderno dela, ou as coisas virando rascunho e vice-versa. E eu gosto muito também que eles usam algumas fantasias que não são isolado num canto e que fica maior depois. É alguma coisa que acontece quase em tempo real, como se ela estivesse narrando pra você. Me lembrou muito Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que algumas fantasias de exagero deles, que era piada, acontecia esteticamente como um flashback, que é muito mais engraçado no caso do Todo Mundo Odeia o Chris, porque funciona para esse meio. No caso da Miss Marvel, funciona pra gente adentrar a mente dela, entender como ela enxerga o mundo. E aí ela recebe um pacote que veio da avó dela no Paquistão, cheio de quinquilharia e tal. E uma dessas quinquilharias é um bracelete de ouro que a mãe dela não quer que ela saiba muito e tal. Claramente, então, obviamente, óbvio, Lulante, ela dá um jeito de surrupiar o bracelete. E o bracelete dá superpoderes pra ela. Nos quadrinhos e na animação Marvel Rising, que foi a única coisa que eu vi com a Miss Marvel até então, que horrível, Jesus Cristo, aquilo é sofrível, eu tenho que escrever sobre aquilo qualquer dia. Mas enfim, originalmente a Kamala Khan, ela é
o poder dela é se esticar, basicamente. Mas é parecido com o da Mulher Elástica e do Reed Richards, que faz parte desse universo agora, até onde eu lembro. Mas ela também pode fazer, tipo, ela pode ficar gigante, por exemplo. Eu lembro ela ficando gigante no jogo dos Vingadores. Eu vi em algum momento no vídeo do Austin Eruption. O clássico dela é, tipo, dar soco com a mão gigante e tal. Mas os poderes dela aqui, como a gente vai ter o Senhor Fantástico nesse universo agora, os poderes da Miss Marvel são muito mais interessantes do que originalmente era. E, tipo, eu vejo como meio que um caso do Homem-Aranha do Sam Raimi, que tomou algumas adaptações para tornar o personagem mais interessante e mais palatável pro cinema. Que era o lance das teias, né? Que nos quadrinhos o Peter Parker tinha que fabricar a teia dele, ele tinha um lançador de teia que ele escondia na roupa. Enquanto na trilogia do Sam Raimi, o próprio corpo dele produzia a teia de aranha e ele soltava pela mão. Não faz muito sentido biologicamente, mas é um filme de quadrinhos, então whatever. No caso da Kamala Khan, a adaptação foi eles tiraram esses poderes de esticamento, de agigantamento, sei lá. Ao invés disso, a Kamala Khan, ela cria luz física. É a forma como eles descrevem, eu não sei se eles têm algum termo mais técnico pra isso no universo Marvel, se tem outro herói que tem isso, mas eu achei uma das coisas mais originais, mais criativas que eu já vi em termos de super-heróis. Deve ter algum herói que faz isso também, eu não sei, eu não me importo o suficiente. Mas só o fato, assim... Ok, eu não sou um profundo conhecedor de super-heróis, mas eu fiz minhas pesquisas já durante algum tempo. Eu não lembro de ter nenhum herói que tivesse esse tipo de poder, pelo menos não da forma como eles estão descrevendo aqui, né? De ser literalmente uma luz física. É muito interessante. E com isso, eles conseguem criar novas dinâmicas para personagem que não tinha anteriormente, como ela criar plataformas para poder subir e chegar a lugares mais altos. Ela criar como se fossem camas de proteção para segurar pessoas caindo de prédios. E, ainda por cima, eles conseguiram manter a iconografia do soco gigante dela. Então, assim, muito inteligente, uma jogada muito inteligente, é mais um acerto Marvel. Mas, ao mesmo tempo, o poder dela é muito misterioso, eles não sabem exatamente o que é, por isso que eles descrevem como luz física. Eu não sei se eles têm um termo melhor pra isso, mas eu vou com isso. Então, eles começam a Kamala Khan, né? A Kamala Khan e o amigo dela, o Bruno. Eu não vou fazer uma piada de encanto aqui. Basicamente porque tá muito tarde, eu não consigo pensar em nada engraçado o suficiente sobre o Bruno. Então eu não vou dizer nada sobre o Bruno. Exceto que, sei lá, ele me lembra um maluco que estudou comigo na segunda série, enfim. Mas o Bruno, ele é o cara da tecnologia, né? Então ele é tipo o que ajuda a Kamala a fazer o cosplay dela e blá blá blá. E ele que começa a treinar ela. Isso é um negócio importante. Mas ele também tá entrando na Caltech, então ele vai ter que tipo, ir pra Califórnia e vai ter que sobreviver lá de algum jeito, né? Talvez comendo ratos, não sei. E o bracelete começa a mostrar flashbacks pra Kamala e ela não sabe o que é. E aí um dos potenciais namorados dela, que são 3 nessa série, porque é claro que sim, a mãe dele sabe do que se trata o bracelete, e aí shenanigans ensue, né? Eu gosto muito do negócio dessa série, como eu falei, do estilo, que no começo é muito estilizado, muito pop culture. O design de produção é fantástico, o design de motion graphics é muito bom. Eles não usam o tempo todo a ponto de ser irritante, eles só usam realmente quando eles precisam.
E à medida que a Kamala vai se envolvendo, vai se tornando super-heroína, eles vão usando menos e menos. Chega ao ponto que, assim, a origem do bracelete tá relacionada com um evento da história da Índia / Paquistão, né, que era um país só e se separou. Então é muito interessante eles colocarem isso, porque assim é um evento no mundo real que não tem tanta... Eu não vejo tanto em cultura pop nesse sentido. Seria basicamente tipo os newses, né, que pegaram um evento que tipo é a greve dos jornaleiros de 1920, ninguém liga. Mas aí os caras fazem um musical sobre isso e de repente a história se torna interessante. A mesma coisa aqui. A história do bracelete está ligada a isso e está ligada também aos Jinns. Os gênios. Sim, a Kamala Khan é basicamente uma gênia. Eu achei isso muito legal. Até chegar no final, onde eles desfazem isso e o amigo dela diz: na verdade é meio genético, então é tipo, você é uma... Tipo uma mutante, você é uma inumana. E eu... Não, tava tão legal sendo gênio, um negócio diferente, mas ao mesmo tempo que fazia sentido dentro do contexto e tal, mas... Enfim. A série inteira tem uma vibe meio Disney Channel, né? O que é muito engraçado que alguns meses atrás eu terminei de assistir Ultraviolet and Black Scorpion. Eu ainda tô trabalhando no vídeo disso, porque fazer vídeo sobre séries é mais cansativo, demora mais tempo. Eu tô há um ano escrevendo... Eu tô há um ano só na parte de roteiro de Crashing Bernstein, só pra vocês terem uma ideia. Fazer vídeo de série é muito, muito mais trabalhoso. Mas eu tô também trabalhando nesse vídeo de Ultraviolet and Black Scorpion. E... Kamala Khan, a série da Miss Marvel... Pera aí que apagou a luz aqui, porque... ok. A série da Miss Marvel, ela tem uma vibe bem Disney Channel, não vou mentir. Mas eu também não estaria mentindo se eu dissesse que eu não gosto. Eu acho muito interessante, eu acho muito legal, eu acho muito apropriado até. Porque a Kamala tem essa idade, então faria sentido fazer a série pra pessoas da idade da Kamala. Mas ao mesmo tempo não é tipo, cara, que saco, sabe? Não é tipo imbecil, não é maçante, não é insultante a sua inteligência. Então é bem interessante, mas tem aqueles momentos bem Disney Channel que tipo podem ser irritantes, mas o que faz a série funcionar muito é o elenco. O elenco é muito carismático. A Kamala é um absurdo de carisma. A Kamala, se ela fosse uns 7 anos mais nova, ela seria uma Lilo perfeita, sabe? De Lilo Stitch. Ela seria ideal, perfeita mesmo. De tão carismática que ela é. O Bruno é um cara legal. O outro carinha lá, que é paquistanês também, que ela conhece também, não é desgostável, mas também assim, eu meio que também não gosto dele, então é tipo de fato, dos 3 potenciais namorados dela, o único que eu realmente gosto é o Bruno, porque a gente passa mais tempo com ele. Os outros 2 são meio whatever, ajudam ela em momentos específicos, mas é isso. Mas o maior problema que eu consigo ver na série, na verdade, são 2, certo? Sim. Eles mostram a cultura muçulmana, a cultura paquistanesa de uma forma bem natural. Eu achei interessante, né? Porque seria muito fácil se eles fossem ultra, sabe, woke. Se eles ficassem marretando o tempo todo na sua cabeça sobre preconceito e sobre whatever. Eles têm alguns momentos muito pontuais que eles fazem isso. Especialmente na amiga dela, Nakia, que assim é... não uma personagem horrível, mas se ela fosse mais exagerada seria insuportável, porque tipo, tem um momento, eles estão estudando o que é, meu Deus, Idade Média, eu acho, ou é filosofia grega, e aí ela, claro, porque não, e tipo, a aula acaba, certo? Não é tipo, ela não interrompe a aula,
seria mais broaca se fosse mais tipo, acaba a aula, aí ela comenta assim rapidamente com a Kamala. Ah, claro, porque a gente vai estudar a filosofia dos brancos europeus. Por que nunca estuda filosofia muçulmana, sei lá, uma coisa assim que ela diz. É tipo... sabe, é revoltinha de adolescente, mas ao mesmo tempo é meio esquisito, porque ela se candidata a ser presidente do comitê da mesquita. Eu acho que é isso, eu não me importo o suficiente com ela pra me lembrar do backstory dela, mas tem alguma coisa a ver com isso, com ser presidente do comitê, da liderança da mesquita, e tipo, eu acho meio esquisito, porque se ela tá na mesma sala da Kamala, ela devia ter uns 16 pra 17 anos, e eu não sei se seria a idade legal que permitiria que ela fosse líder de mesquita, pelo menos um líder comunitário, sei lá, é muito esquisito. Mas isso é catapiolhagem minha, é um subplot que não aparece tanto, e todas as vezes que que a Nakia aparece, ou nesse subplot nesse subplot dela, toda vez que ela aparece nesse subplot dela, ela é meio irritante, mas quando ela aparece, normalmente ela é tragável, então assim, whatever. E sim, tem alguns momentos que eu acho interessante, que é tipo o departamento lá de como é, de controle de super-heróis, eu acho que é isso, que eles vão investigar a mesquita por causa de relatos e tal, e eles já estavam com toda a identificação de todo mundo lá, porque, sabe, procedimento normal, já esperam que isso aconteça. Fora isso, poderia ter sido uma série muito mais preachy, muito mais, sabe, marretando na sua cabeça que muçulmano também é gente e que blá blá blá, respeita a religião, mas não, eles não focam nisso, nunca focam. Então, ok, não é irritante, é uma série tragável nesse sentido. Com isso dito, é uma série que ao mesmo assim, ainda assim tem que se ligar ao universo Marvel, mas eu acho que por causa disso a gente acaba perdendo um pouco de tempo, e a série poderia ter sido mais longa. Na metade da série pra lá, não, nos 2 últimos episódios, os 2 últimos episódios parecem tão apressados, parece ser tipo assim, tão alucinado pra encerrar logo, porque tipo, tá acabando o limite de episódios, o orçamento, eles têm que terminar. É muito esquisito, sabe? É um ritmo muito... O ritmo vai sendo muito bom até os 4 episódios, mas aí quando chega nos últimos 2... Opa! Não, acelera. A gente tem que terminar isso logo, senão o Bob Iger vem pra cá pra chicotear a gente, sabe? Então, eu acho que se a série tivesse mais tempo pra respirar, a gente poderia desenvolver melhor alguns personagens, poderia desenvolver melhor os vilões, que, sabe... Os vilões basicamente tem um desfecho deles no episódio 5º, eu acho. Ou é no 4º ou é no 5º, alguma coisa assim. Então, tipo... é meio esquisito. Tipo, o grande vilão final... Eu gosto do twist dele, conceitualmente, mas a execução foi muito ruim. Tô tentando não dar spoiler, né? Mas o grande vilão final que eles têm que enfrentar é resolvido de uma maneira... basicamente pacífica, então assim, não é uma série focada em ação, é uma série focada mais em aventura, em resolver problemas, resolver dificuldades, que eu acho muito legal. O clímax do filme é basicamente um Esqueceram de Mim, só que na escola, o que torna isso Christmas Break-In, que é um filme de Natal que imita Esqueceram de Mim, que eu resenho no blog, e eu sou uma das únicas 3 pessoas do mundo que assistiu. Pois é. Então, é basicamente Christmas Break-In, só que bom. E é interessante porque assim, não é aquela coisa cartunesca, tipo, eles estão fazendo as armadilhas deles e lá estão enrolando os vilões, só que eles estão lá, atira neles, só que eles são vilões de verdade. E esses são os vilões humanos, o vilão sobrenatural tem um twist, ele é o que tem um twist, e poderia ter sido melhor escrito, poderia ter sido melhor executado, mas só se tivesse mais tempo.
né? Ficou tipo muita coisa no ar que poderia ter sido resolvida melhor, e eles resolveram usar pequenos Deus Ex Machina aqui e ali para poder resolver. Me pareceu muito preguiçoso ou muito acelerado. E essa necessidade que essas séries têm de se ligar com o universo Marvel, né? Eu não vi ainda o Cavaleiro da Lua e não vi o Werewolf by Midnight, mas eu sei que o Cavaleiro da Lua é basicamente uma coisa totalmente à parte do universo da Marvel cinemático. Assim, pelo que eu ouvi falar, né? Eu tenho a impressão de que o grande lance, na verdade, seria investir em projetos menores no universo cinemático da Marvel e tentar, tipo, não se ligar todos a eles ao mesmo tempo, sabe? Dar espaço para as obras respirarem. Porque, assim, quando estavam lançando aqueles filmes ainda, os filmes pré-Endgame, digamos, eles meio que tinham espaço pra respirarem por eles mesmos, né? Eles não tinham que, tá sempre ligado com o grande plot do Thanos e whatever. Eles viviam as vidas deles. Tanto é que era uma das coisas interessantes que permitia que tivessem gêneros diferentes, como Guardiões da Galáxia é mais aventura espacial, o Homem de Ferro era aquela coisa mais militar, qual era o outro que tinha? O Capitão América Soldado Invernal, é um filme de espionagem. Então eles têm aquela ligação mais ou menos com o grande arco, mas eles podiam respirar. Tinha até o Agents of S.H.I.E.L.D. na época, né? Que era um negócio bem à parte. Que eu não vi, mas pelo que eu ouvi, ele tinha uma ou outra ligação só ali, mas ele basicamente andava quase que sozinho. E eu acho que o que a Disney tá muito desesperada agora é que todo filme agora, toda série, toda coisa tem que se ligar com o universo cinemático maior, especialmente com essa nova fase que eles estão bolando aí. Eu não acho que seria ruim fazer a diferenciação dos filmes em fase e tal. Já é uma coisa que já se fazia nos anos 30, só que não tão organizado, né? Você vai ver os filmes de monstros da Universal, era basicamente cada filme era uma farofa, porque era muito brega e muito tipo self-aware. E o lore dos filmes era uma feijoada, então era perfeito. Só faltava um arrozinho ali e uma Coca-Cola, só pra fechar. Yeah. Mas o problema que eu vejo é Miss Marvel tem que se ligar com o universo Marvel maior. E eu acho que isso acaba meio que prejudicando, porque assim, uma das coisas que eu achei mais legal em Miss Marvel é que a protagonista treina. Vocês têm ideia do que é isso? Os últimos filmes de ação com protagonista feminina que a Disney produziu, não só a Disney, mas estou focando mais na Disney agora. Os últimos filmes de protagonista feminina de ação que a Disney produziu, Mulan, o remake de Mulan, a Disney trilogia de Star Wars, todos eles tinham protagonistas femininas que eram perfeitinhas, que elas não precisavam de treinamento, que elas já sabiam o que estavam fazendo desde o começo, né? Era um poder inato a elas. Isso é muito chato, isso é muito monótono, independente de quem seja, a menos que você use isso como mote do seu personagem, como no caso do Superman. O Superman ser perfeito funciona porque a perfeição é um defeito dele, nesse sentido. É um obstáculo que ele tem que constantemente estar alerta para não abusar dele. Ao contrário dessas outras protagonistas femininas, que eram perfeitas e não precisavam de ajuda de ninguém. E é isso aí. Miss Marvel teve que treinar, Miss Marvel teve que aprender a dominar o poder dela, Miss Marvel teve que quebrar a cara, teve que cair, teve que falhar, teve que quase matar um moleque que caiu do prédio, sabe? Eu achei muito interessante isso, eu queria muito poder ver mais do treinamento dela e do Bruno, sabe? Só aprendendo a usar os poderes e aprendendo até onde vão. Isso seria perfeito para uma série de tipo, pelo menos 12 episódios, sabe? Meio que como o vilão da semana, só que com coisas menores.
Uma coisa que inclusive aconteceu, que é basicamente a Ultraviolet e Black Scorpion, né? Tem um bandido da semana, que geralmente ou é um bandido ou é uma situação que eles têm que resolver. Geralmente é um bandido assim, pé de chinelo, né? Um ladrão de banco e tal. Ou variável disso, ladrão de armas, etc. Eles vão pra esse lado um pouco mais sério, além de só vou roubar o banco, sabe? Tem uns ladrões, traficantes de armas, é muito interessante. E aí nisso ela vai aprendendo a usar os poderes dela, vai aprendendo sobre responsabilidade, vai aprendendo sobre usar os poderes da máscara, vai aprendendo sobre se relacionar com o tio dela, que é o mentor dela, vai aprender a se relacionar com os amigos dela, como usar a máscara, quando não usar, enfim. Isso era muito interessante, isso era muito legal, isso era o que fazia a gente ficar interessado na história da Ultraviolet. Miss Marvel tem isso, só que com menos tempo. Então a gente não tem tanto tempo pra ver ela treinando e melhorando, aperfeiçoando e crescendo como personagem. E nesse processo se afeiçoando a ela, sabe? Eu não sei se a saída ideal seria de focar mais em animações, porque tem uma parcela de fãs do universo Marvel que é débil mental e menospreza animações, como a Academia de Cinema também, né? A única animação que eles fizeram até agora, se não me engano, foi What If. Mas seria muito interessante se eles fizessem alguma coisa assim com um orçamento menor. Se bem que é animação, né? Nunca vai ser um orçamento menor. Mas se eles fizessem um negócio de orçamento menor, com mais episódios, focassem mais no roteiro, pra poder focar melhor em finalizar esses personagens. Eles estão... Porque o plano deles atual é horrível, né? É tipo... Vamos fazer a primeira temporada e ligar com o filme. Se o filme for um sucesso, a gente faz a segunda temporada. Não é assim que se faz. Sou idiota. Não funciona. Narrativamente é esquisito, é esquizofrênico. Mas esses são os dois únicos problemas que eu consigo ver em Miss Marvel. Os dois únicos problemas. Todo o resto eu tenho literalmente quase nenhum problema. Eu achei uma série muito divertida, muito interessante. Narrativa muito engajante, né? E o que realmente fazia tudo funcionar, que era a cola que funcionava tudo, são os atores, são os personagens que eram muito carismáticos, muito, muito legais, muito divertidos de se estar. Então é basicamente isso. Miss Marvel, eu recomendo Miss Marvel, recomendo. Não é um negócio que vai durar tanto tempo do seu tempo, sabe? E é divertido de assistir, mas poderia ter sido muito melhor. Mas é isso que eu tinha pra hoje. Lembrando, me sigam no Postblogum, no Substack, né, na newsletter, que vez ou outra eu posto artigos mais curtos lá. Eu posto também os podcasts lá, então se você quiser saber quando sai um podcast, é só ir pra lá, porque agora eu separei os podcasts em vários quadros, então assim você pode estar seguindo só um ou outro quadro, mas às vezes sai de um quadro que você meio que não se interessa tanto, mas você, ok, pode ser interessante. E aí você fica sabendo. E também agora eu tô fazendo um resumo do que eu fiz durante um mês, então assim, se você perdeu alguma coisa que eu fiz durante um mês, é interessante de você seguir pra saber, né? E é isso. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa. Ou não? Não, é basicamente isso. Então, é isso. Um abraço a todos vocês. Eu sou o Kapan Katsuragi do Super Avion Time. E a gente se vê por aí. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.